Vamos para nossa última aula aqui dentro do carro, só para vocês entenderem. Eu gosto dessa diversidade, assim, diversificação de locais, como se eu estivesse fazendo um vlog, né? A ideia do curso é não toda essa, mas vai levar um pouco isso por conta da nossa rotina, de como a gente está fazendo acontecer. Mas a aula de agora é sobre novos clientes. Eu não vou ter uma aula aqui falando para você fazer prospecção online, porque eu não faço isso. Nunca fiz isso, eu ia falar, eu não faço isso há tantos anos, mas não, eu nunca fiz isso na minha vida inteira. Deixa eu pensar. Facebook, não, nunca. Eu sempre, absolutamente todos os meus clientes, eu fiz a captação desse cliente de forma offline, de forma, entre aspas, manual, vamos trazer dessa forma. Óbvio que você não precisa fazer dessa forma sempre, você não precisa copiar, você não precisa ser igual no todo, mas eu vou falar como eu faço o meu funcionar, né? Como é que eu fiz a minha vida funcionar dessa forma, através de indicações, através de ter os meus clientes, os meus próprios clientes, e não precisar de ter clientes online. Quando, abrindo aspas aqui, quando eu bombei no TikTok lá que eu falei pra vocês, com as abordagens, veio muito cliente do TikTok, do Instagram, gente que queria fotografar comigo só para ter um acesso, só por conta que eu tinha batido lá meus 300 mil seguidores no TikTok e meus 100 mil seguidores no Instagram. Então veio uma galera, acabou fotografando comigo retrato por conta daquilo. Mas aquilo é um vídeo viral que bateu ali, então pense, ó, teve vídeos ali que bateram mais de milhões de views. Se eu fosse contar tudo, uma vez eu contei todas as visualizações, tinha mais de 40 mil visualizações. Não, 40 milhões de visualizações. E eu vendi 3 ensaios por conta disso, então é meio bizarro, né? Poderia ter oferecido de forma diferente, eu nunca ofereci ensaio lá. Mas, enfim, fecha aspas, voltando aos clientes. Ao cliente do que eu tô falando pra vocês, né? Esse cliente que eu falo, que eu conquisto no modo físico, no modo offline, no modo eu trocando ideia no dia a dia, é como eu já trouxe um exemplo para vocês aqui. A gente precisa ser mais ativo nas vendas, a gente precisa ser mais ativo e assertivo na forma como a gente vende e deseja vender o nosso peixe. Então, você estar sempre falando com os clientes, você estar sempre oferecendo o seu trabalho é o mínimo. Se você faz evento, por exemplo, você tem que sair no mínimo, de cada evento que você faz com um novo cliente. Essa era a minha meta sempre, eu colocava isso como meta, porque pense que é o seguinte, ó, você como fotógrafo, você não é só fotógrafo, você não é só artista, tá? Você também é vendedor. E por causa disso, por causa de você ser vendedor, você precisa criar metas para você, para que você venda melhor, para que você venda mais, para que você tenha uma prospecção melhor de venda, de clientes e tudo mais. Então, ao invés de fazer a venda só digital, eu trazia essa venda para o mundo físico, que essa é a parte mais difícil das pessoas. Sempre que eu atendo alguém na mentoria, as pessoas falam que não sei o que, eu tô criando conteúdo, Lulu, mas tá difícil, porque sim, claro, é óbvio que tá difícil, porque não é pra você ficar captando cliente só no digital, assim. Você tem que começar a captar cliente no mundo onde as pessoas se tocam, né? Não é só digital, não é só conteúdinho, não é só criar conteúdo que vai dar certo, cara. A gente precisa ter uma estratégia, você precisa criar a sua própria estratégia. Eu só vou jogar a linha aqui para que você mesmo monte a sua estratégia, porque se eu mostrar a minha estratégia, eu vou mostrar todas as formas como eu fiz. Você vai imitar e provavelmente não vai dar certo no seu negócio. Ó, a gasolina tá mais baixo, agora tá 1,38. Provavelmente não vai dar certo no teu negócio, por quê? Porque você não tem o mesmo nível de clientes, você não tem o mesmo nível de pessoas, você não tem o mesmo nível de manter esse negócio fazendo acontecer. Anyway, em resumo, que não é resumo, né? Nunca é resumo. Sempre que eu falo em resumo tem mais 70 minutos. O resumo disso é: se eu quero ter clientes, se eu quero ter novos clientes, eu preciso ter uma meta. Então eu saía de casa pronto,
com o pitch pronto, com a palavra pronta. Eu sabia que eu precisava vender, eu sabia que eu ia vender, eu sabia que eu ia trocar ideia com pessoas. E daí a pessoa vem, pô, mas eu tenho vergonha. Aí a minha pergunta sempre é, pô, mas tu tem vergonha do teu trabalho? Tu tem vergonha do que tu faz? Saca? Por que tu tem vergonha do que tu faz? Tu não tem que ter vergonha disso. Você não deve ter vergonha disso, do que você faz, do que você vende. Por isso, cria uma meta de venda. Eu vou sair hoje, eu tenho um ensaio. E como eu disse pra vocês, eu direto já vendi pra amiga que vai junto no ensaio. Porque a minha meta sempre era vender um próximo. Fazer o bom trabalho e, claro, vender o próximo. Então eu ia para um evento, eu sabia que eu ia socializar com pessoas e vou voltar no assunto vergonha aqui. Eu também sou uma pessoa introvertida. Por mais que vocês achem que eu sou uma pessoa só extrovertida, eu também sou introvertido. Mas eu criei um personagem. Eu falo isso no curso do Retratos que Vendem, tá? Não sei se você já veio de lá. Se você já veio de lá, você já sabe do que eu vou falar. A gente precisa montar um personagem para que a gente possa vender mais. Eu tenho certeza absoluta que você não é um personagem vendedor. E se você for animal, você já tem alguns pontos à frente sobre venda, sobre negócio, sobre ganhar grana. Você já está à frente de muita gente. Mas a gente precisa montar esse personagem. Esse personagem precisa ser reinventado, ser criado. E você vai estudar. Você vai estudar como que são as pessoas que vendem, como que elas são persuasivas, como elas gostam daquilo, como que o dinheiro é bom. Você vai começar a estudar várias coisas para que você monte o seu personagem. O personagem que combina com o seu repertório, o personagem que combina com as coisas que você faz. O personagem que combina com quem você é. Sacou? Você precisa montar esse personagem. A partir do momento que você monta esse personagem, você cria esse personagem, as coisas começam a acontecer na tua vida, porque você coloca aquela vergonha, aquele momento que você é introvertido, que você acredita que você é introvertido e não tem como mudar. Claro que tem, todo mundo tem como parar de ser introvertido, todo mundo tem como parar de ser introvertido, todo mundo consegue vender, inclusive você consegue vender. Eu achava que eu não conseguia vender, mas eu estudei, eu fui atrás e criei inclusive esse curso de venda aqui, que já tem vários alunos e a gente está aprendendo a vender. A gente está trocando ideia e eu estou ensinando vocês a como eu faço as minhas vendas acontecerem. Então eu criei esse personagem e esse personagem começou a ter novos clientes sempre. E isso é o todo, tá? Esse personagem é a forma como você fala, a forma como você dirige na hora do ensaio, a forma como você troca ideia com as pessoas que estão perto, a forma como você se posiciona, se demonstra. As pessoas não querem saber de um fotógrafo mais ou menos, de uma fotógrafa mais ou menos. Elas querem saber de uma pessoa foda. E a partir do momento que você se coloca nesse cargo, nessa posição, que eu sou uma pessoa foda, essas pessoas sabem que eu sou uma pessoa foda. Só que não é pra ser arrogante. Não tô falando pra você ser arrogante, eu sou fodão e plá. Não. Você se coloca no papel de artista, de vendedor, de ser humano foda, que todo mundo quer, que todo mundo deseja ter. Se coloca nesse papel. A partir do momento que você se coloca nesse papel e sabe que você precisa ter também a humildade de ser um ser humano, de não ser nada, porque no final das contas a gente não é nada, né? A gente só é um vendedor, a gente só tá ganhando dinheiro e a gente vai faturar mais de 30 mil por mês juntos. Não é uma promessa isso aqui, é só um desejo para você criar no seu coração. Começa com a mudança de mente lá, que você precisa saber que dinheiro é bom, que você pode ter dinheiro, né? Então coloca como uma meta. Eu quero vender isso, eu quero vender tanto, eu quero lucrar tanto. A minha meta no Brasil era fazer 50 mil por mês, como fotógrafo e produtor. Eu fazia 30, tava na casa dos 30, como eu disse, tava fechando nos 25 sempre, assim. 25 era normal, 30 era o mês que eu fiz umas vendas a mais, que eu vendi uns presets a mais, que eu vendi cursos a mais e tal. E tava tudo muito bom, assim, tudo caminhando de uma forma bem legal. E a minha meta, até o final do ano, até o final desse ano,
A gente está gravando esse vídeo em 2024. A minha meta, se eu continuasse no Brasil, se os documentos para o Canadá não tivessem saído, a minha meta era fechar o ano batendo 50 para virar o ano ganhando 50 um pouco acima. Mas isso eu ia dedicar muito mais tempo meu, muito mais tempo de vida minha, fora de casa, vendendo, executando e fazendo acontecer. Beleza, alguns meses, inclusive do mês desse ano de 2024, a gente bateu 50, 55, alguns meses, vários meses. Teve um mês em específico lá que eu fiz uma única venda de 50 mil. Que a gente vai entrar no assunto depois, mais tarde, sobre você vender para empresas e começar a criar produtos e desejo para as empresas comprarem de você, que é onde você vai mais ganhar dinheiro. Ah, Franzinho, eu não sei atender a empresa. Vai aprender, vai atender e vai ganhar mais dinheiro. Para você parar de ficar fazendo ensainho, tá? A ideia não é você ficar fazendo ensainho, vendendo ensainho. A ideia é você ir para as cabeças, começar a vender um ticket mais alto, começar a vender mais alto, incorporar esse vendedor que existe em você, ou criar esse vendedor que existe em você, e você ir para a rua começar a vender e tudo mais. Mas depois eu entro nesse ponto. Novos clientes podem vir da sua venda ativa, de você estar sempre presente nos lugares corretos, sempre pronto para vender nos lugares corretos. Por exemplo, você é da igreja. Todo culto que você vai, todo grupo que você vai, você já tem que estar trocando ideia com alguém, dando ideia de um próximo projeto, de um próximo produto, de uma nova ideia, de uma nova sessão de fotos que você pode fazer para aquela pessoa. Você não precisa esperar o cliente vir até você com a demanda. Você cria a demanda do cliente. Já falei isso em vídeo no YouTube. Você cria. Eu tenho um cliente em Curitiba, vou dar o mesmo exemplo do vídeo que está no YouTube, tá? Tem um cliente em Curitiba que a cada season, a cada estação, a gente criava uma sessão de fotos, uns vídeos e coisas mais lindas do mundo para eles. Eu oferecia o trabalho. Eu chegava lá, porra, a gente, por exemplo, era um lugar de eventos. Sempre tinha casamento. Esse exemplo eu não dei no vídeo. Agora eu posso dar para vocês, exclusivo para vocês. É um lugar de evento, de casamento, que faz casamento, é um lugar maravilhoso. A gente sempre atende, sempre faz foto, sempre faz vídeo. Aí um dia eu cheguei assim, pô, a gente podia ter uns vídeos, uns reels dos casamentos, da construção, de como vocês fazem os casamentos. Ela, nossa, meu Deus, que lindo, quanto que você cobra? Eu vou cobrar o valor de uma meia diária. Eu cobro uma diária inteira 3 mil, e daí naquele vídeo específico, naquele reels, eu fazia um reels e umas fotinhos, eu ficava ali uma média de 8 horas, nem dava isso, 6 horas no evento, eu cobrava R$1.500. Esse era o valor que eu cobrava. O R$1.500 para fazer um reels e tirar umas 10, 15 fotos da decoração. Porque essa era a pira, a foto da decoração, para eles venderem para o próximo casamento, para eles terem para divulgar aquilo ali, e o reels da montagem de tudo, do casamento de tudo e tudo mais. Se você quiser pesquisar, é só entrar lá no Rancho PR, que você vai ver vai entender o que eu tô falando. Eu fazia muito disso lá. Resumo da ópera agora, de verdade, pra gente acabar o vídeo sobre novos clientes. Coloca uma meta, é o mínimo. Vendedor bom trabalha com metas, atinge a meta. Enquanto não bater a meta, ele não para. E quando bate a meta, ele dobra a meta como um bom brasileiro, como uma boa Dilma. Coloca uma meta. Você precisa ter uma meta. Porra, hoje eu vou vender tantos cursos. Quando eu anunciei esse curso, eu tinha uma meta, vender tantos cursos. Eu vendi todos esses cursos que eu coloquei e bati a meta. Agora a próxima etapa é esperar o próximo mês, a próxima virada de cartão da galera, para que a galera possa comprar novos cursos, entender. Eu posso fazer uma nova venda. Tá vindo uma abelha ali, eu vou fechar o vidro. Trabalha com meta. Cria o teu personagem, cria o ser humano vendedor em você. Pô, Franzi, mas aí eu não vou estar mentindo para as pessoas? Não, velho. Você vai estar vendendo algo que você sabe que essa pessoa precisa. Vendendo algo que você sabe que essa pessoa necessita ter na vida dela. Que são boas fotos, que são fotografias excelentes, que são fotografias que vendem mais essa pessoa, que identificam mais essa pessoa, que fazem essa pessoa brilhar mais. Você não precisa ter vergonha do teu negócio. Você não pode ter vergonha do teu negócio. Você tem que ter tesão pelo teu negócio. Tem que ter vontade do teu negócio. Assim, ó, cara, eu vou falar para todo mundo.
Identifica as pessoas corretas nos ambientes. Ah, foi para um próximo casamento, foi para um próximo evento, foi para uma festa infantil. Você faz foto de festa infantil. Cara, eu sou o cara que já seleciona ali o meu próximo cliente e já troco uma ideia. Já converso, já falo, já explico. Dependendo do caso, por exemplo, você está numa festa infantil, tem uma grávida lá. O que você vai fazer? Eu vou chamar a grávida, vem cá, vamos fazer umas fotinhas suas. Já fez ensaio? Pô, nunca fiz. Não, então vem cá, vou fazer umas 3 fotinhas suas. Aí faço uma mini sessão dela, mando junto, não cobro nada. Ela vai ver, ela, meu Deus do céu, nossa, amei. Venda ativa. Geralmente não, né? Mas nem sempre você precisa fazer com que essa venda seja instantânea. A venda ativa é uma venda que você não gasta dinheiro. Mas a venda ativa também é um momento que você não precisa vender exatamente. Você apenas deixou claro que você é o fotógrafo foda. Você convida, você faz, você executa, você entrega. Você faz tudo. E aquele ser humano, a partir daquele momento, vai pagar um pau para você. E quando ele precisar de foto, ele vai te contratar. Você já pode até sair dali com a ideia do ensaio fechado. Você pode até sair dali com a ideia, tipo, não, ó. Eu consigo fazer tanto pra você. Ser amiga da Bárbara, sei lá, Bárbara é a mãe que tá na festa infantil ali. Não, eu sou amiga da Bárbara, não sei o que. Então, os clientes da Bárbara aqui, amigos da Bárbara, a Bárbara é minha cliente faz tempo. E pros amigos da Bárbara a gente consegue fazer eu consigo fazer o mesmo preço que eu faço pra ela. Você já vende a ideia ali na hora. Ela sai dali com o teu cartão, sai dali com o teu contato. Eu não tenho cartão também, né? Mas ela sai dali com o teu contato. Então, os novos clientes, eles estão em todos os lugares. Onde você for, tem um novo cliente. Onde você olhar, tem um novo cliente. É um possível novo cliente. Não olha só como uma pessoa qualquer. Olha como um possível cliente seu. Ah, mas ele é do público D, ele é do público A, ele não é do meu público. Cara, foda-se esse momento do público. Todo lugar que você vai, todo lugar que você for a partir de hoje, nem que você não fale no início, mas você vai começar a olhar e ver os futuros clientes. Sabe quando a gente era jovem e a gente ia... Eu já tenho 32 anos, mas a gente era jovem e a gente ia... Tava solteiro lá, o início da adolescência, a juventude, você ia nos lugares que daí tinha os jovenzinhos também da tua idade e vocês ficavam se paquerando. É a mesma coisa. Nesse momento ali que você ficava se paquerando, essa palavra de é velha, né? Paquerando. Esse momento que a gente fica se paquerando ali, ó, fica se olhando e fica se achando legal, é o quê? É o momento que a gente está vendendo quem a gente é. A gente literalmente está vendendo o nosso corpo, a nossa seduçãozinha. E a venda é a mesma bagrada, velho. É a mesma coisa. A venda é a mesma coisa. Nada diferente. Então, ao invés de você ficar tentando seduzir alguém para você pegar alguém e beijar, vender é muito mais massa que isso, porque você já tem a sua esposa, já tem o seu esposo, já tem seu namorado, ou você está em busca do seu namorado também, não sei. Mas vender é muito mais legal que paquerar, e paquerar era muito da hora também naquela época. Então, só saibam disso. É a mesma coisa. Você vai se vender. Você vai... Como chama? Você vai se promover para aquela pessoa. E num evento, num ensaio qualquer, você vai fazer a mesma coisa. Você vai se promover para aquela pessoa. Você vai se promover para aquela pessoa contrate o seu trabalho. É muito mais gratificante, é muito mais legal, é muito mais da hora. Quando a pessoa contrata o seu trabalho, você executa um trabalho com louvor, faz um trabalho absurdamente foda. É muito mais legal. Enfim, é isso. Próxima aula a gente vai falar sobre vender para o mesmo cliente. Para o seu próprio cliente, que é o que eu já dei de exemplo nessa aula aqui. Que agora eu vou dar mais exemplos e vou trazer uma linha para que você comece a apresentar projetos e linhas e novos editoriais para o mesmo cliente.